atenção, estamos chegando para mais uma live e vou chamar aqui comigo as nossas convidadas de hoje, que são a Ivana e a Ati. Vamos estar falando hoje sobre vivendo no mundo pós-moderno, vida sobrecarregada, alma vazia. Já tenho aqui o request. Estou esperando a Ati entrar com a gente. Aceitei o seu request, Ivana. Vamos ver se a gente consegue aí. E tô mandando o convite também, de qualquer forma. Me fala se você consegue ver o convite, tá? Oi, Pri. Bom dia, Neo. Estamos esperando as meninas entrarem aí. Vai mandando seu aviãozinho, você que entrou aí, e vai convidando muitas amigas para estar com a gente nessa live. Vamos lá? Bora lá? Vai chamando as mulheres aí, gente, para que elas também possam receber desse conteúdo tão maravilhoso que está aqui no livro, né? O Tesouro das Emoções. Muito, muito bom esse livro. Uma grande bênção. E agora acho que não vi se a Ati entrou. A Ati conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui. Não, a Ati não conseguiu entrar. Ivana, a Pri tá falando para você ficar pertinho do sinal da internet, do router. Ó, eu vou mandar o convite para vocês duas. Acabei de enviar o convite, tá, meninas? Ninguém está entrando. Tá me ouvindo? Ok. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Aham. Certinho. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Vamos, Ivana. Vamos, Ivana. Mandou o request, vou aceitar aqui. Gente, que engraçado. Nunca tinha acontecido isso. Vou mandar um convite para você também, Ivana. Talvez a internet está fraca, né? Tem um pouco de ruído. Acho que é... Será que é aí, Ati? Ah, eu vou mutar que estão os meus vizinhos, os cachorros estão tudo. Aí depois eu Tá. Ou abaixa só um pouquinho, né? Aí ele fica... fala que a Ivana tá unable to join. Gente... Mandei o convite novamente, tá, Ivana? Ah, então, minha gente, só vamos lá, vamos dar início, né, Ati, pra gente não ficar... A gente vai tentando, eu continuo tentando aqui com a Ivana, mas vamos começar, né? A doutora Judite fala um pouco nesse capítulo. Você continua tentando aí, Ivana. Vou aceitar o seu request, aceitei de novo. Ele não aparece o request da... a Pri tá falando para ela entrar pelo do marido dela. De repente. Eu acho que, na verdade, pode Para ser... para começar, e aí depois a gente tenta novamente. Com ela, né? A Rafa dando interferência. Você tem... Agora que eu tô vendo os comentários aqui. Ah, a Rafa tá aqui com a gente também. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sandra. Thaís também tá aqui com a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Não sei, já fiz de tudo. Ela tá tentando de tudo. Eu vou aceitar de novo aqui o request. Vamos ver. Eu tô aceitando agora no Ivana mesmo, tá? Tô aceitando no seu, tá, Ivana? Talvez, se você chegar mais pertinho aí do router, como a Pri falou, o sinal de internet às vezes fica fraco, né? Pode acontecer. Mandei convite para vocês dois, tá, Ivana?
Fala que tá unable to join. Então vamos, Tati. Vamos, Tati. Vamos. Ô, Ivan, se quiser continuar tentando aí, sai da live, entra na live e continua tentando, tá bom? Eu tô me ouvindo. Parece que tá replicando a minha voz. Vocês também estão ouvindo assim? Bom dia, Geisa. Seja bem-vinda, Andréia. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, hoje sobre vida sobrecarregada. Vida sobrecarregada. Meu Deus, vamos lá. Ati, essa que é a sua parte aí, né? Ati, você tá aí? Gente, hoje tá demais a conexão. Tô achando que até o meu... Vocês estão me ouvindo? A Ati caiu. Hoje tá osso. Agora voltei, mas tinha caído e agora eu não consigo te ver, Josi. Não consegue me ver? Uh-uh. E de casa também? Vocês estão vendo ou não de casa? Pessoal de casa, estão me vendo ou não? Não dá pra ver nos comentários ali. Que luta! Verdade, Rafaela. Hoje tá uma luta. Isso é só para deixar a gente mais tranquilo, Rafa, viu? As meninas falaram que estão me vendo, que estão vendo nós duas. Ah, então tá bom. Então, se tá certo. Minha gente, não é fácil fazer live, vocês estão pensando. Tá vendo? Tá com interferência no áudio. Hoje tá com tudo interferindo. Vamos orar que esse negócio tá precisando de oração. Vamos orar porque esse negócio tá embolado, né? E vamos pedir para quem pode socorrer. A internet não funciona, o áudio não funciona. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença nessa manhã, Pai querido, Pai amado, para glorificar o teu nome, para te dar honra, te dar a glória e o louvor. Pai, eu preciso que o Senhor esteja aqui conosco. Pai, sem a tua presença, essa live não faz sentido nenhum, Senhor. Tudo que estamos estudando aqui, Senhor, foi o que a tua filha foi inspirada por ti, Senhor. E nós pedimos agora que nesse momento o Senhor possa entrar nessa live conosco, Senhor. Que o Senhor possa repreender todo o mal, todo espírito maligno, Senhor, tudo aquilo que vem tentar parar, Senhor Jesus, o nosso trabalho aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha repreender agora. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor permaneça conosco. Senhor, nos dá, Senhor Jesus, a tua estratégia, Senhor, para a gente poder continuar essa live, permanecer aqui, Senhor. E que nós possamos, Senhor, aqui, através dessa palavra, glorificar o teu nome, ser instruídas para andar nos teus caminhos, segundo as tuas pisaduras, segundo a tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Eu te agradeço pela vida da Ivana, pela vida da Ati, que se disponibilizaram a estar aqui de coração, Senhor, que estudaram. Honra elas nesse momento também, Senhor, em tudo que elas venham falar e fazer. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu estou recebendo mais uma request. Eu vou aceitar. Se tu quiser mandar, porque como eu estava falando, pode ser que inspirou, entendeu? Oremos, né? E oremos. Aí também colocou aqui, oramos. Continua com interferência no áudio. Né? Eu tô ouvindo. Você tá sem fone, né, Rafa? Agora, eu tô sem fone porque aquele dia deu problema, mas eu agora dei uma oscilada no teu áudio também. Eu tô achando que tem internet, viu? Eita! Acho que deu. Agora espera, deixa eu voltar direito. Só agora não fica de cabeça para baixo aí, minha amiga. Eu tive que colocar em outro aparelho. Eu tive que procurar um tablet pela casa. Olha! Pra tentar conseguir. Agora espera, vamos conversar aí que eu vou me mobilizando aqui pra gente. E o jeito que não tô enxergando nenhuma das duas, mas se deu certo, tá bom. Eu só não tô ouvindo vocês bem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo com interferência. Eu falo e fica meio repetido o barulho por trás. Eu não tô ouvindo bem, mas... Eu tô ouvindo bem.
bem. A Josi dá essa interferência que ela falou. Mas tudo bem. Então, se tá tudo bem, vamos embora, minha gente. Olha, esse mundo pós-moderno não é fácil, é muita tecnologia, tecnologia. E tá dizendo, respondeu, glória a Deus. E aí a gente não consegue nem pôr a live no ar, gente. Que negócio é esse? Vou até tomar um chá para me acalmar, né? Não é possível uma coisa dessa. Fala. Eu vou tentar melhorar aqui. Verdade, a Priscila colocou, Deus respondeu, glória a Deus. É oração, né? Aquilo que a gente não dá jeito, Jesus dá, né? Gente, nós estamos no final do livro já. Falta mais um capítulo só. E vocês pegaram um dos capítulos que eu acho assim super pontual para os dias de hoje, que a gente está vivendo, que é vivendo no mundo pós-moderno, uma vida sobrecarregada. Então, acho que esse capítulo também vai falar muito com a gente. Talvez por isso que a gente está tendo tanta luta para conseguir entrar, né, para fazer essa live. Toda vez que a gente tem muita luta, é porque tem mistério aí, tem segredo para ser entregue, né? E quem que ia começar o capítulo mesmo? Acho que é a Ivana, né? Grandes emoções. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Mesmo diante dessas dificuldades, para mim é um prazer estar aqui vendo com vocês esse livro. E nesse capítulo especial, né? É um capítulo super especial. Ela começa falando aqui no capítulo, né? Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Gente, que forte, né? Do Tozer, essa frase aqui, ó. E a gente, para quem chegou agora, a gente está fazendo o estudo do livro O Tesouro das Emoções, da psicóloga Judite Alves, doutora Judite Alves e irmã Judite Alves, onde ela fala desvendando o interior da alma feminina. A gente já está quase no final, mas olha, gente, uma riqueza esse livro. Essa série de lives está no nosso canal de YouTube, do Safe Place. Então, se você quiser assistir assim desde as primeiras lives, você vai pegar insights maravilhosos. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E quero apresentar a Ivana, que é nossa líder ali em Florianópolis, que nos ajuda, né, com as meninas de Santa Catarina, as pacientes de lá. E também a minha, eu acho que eu falei a Ivana. Quero apresentar a Ati, gente, que é nossa líder de Santa Catarina. A Ivana nos ajuda aqui, é nossa voluntária no Safe Place. Todas as vezes que a gente recorre a ela, ela está sempre aqui disponível e fica aí na insistência, porque se fosse outra, já teria até desistido da live de hoje. Obrigada, Ivana. Obrigada, meninas, por vocês sempre se disponibilizarem a estar aqui. Bora lá, então? Ivana, qual é a sua visão, perspectiva daquilo que você estudou aqui, Ivana, aprendeu aqui sobre viver no mundo pós-moderno? Eu estava pegando um pouco da live no começo, quando eu não estava conseguindo entrar, e eu vi a Ati falando algo muito interessante mesmo, que sobre o capítulo ter caído direitinho, né, para a vida dela e tudo mais. E essa é uma grande questão que a gente tem vivido, que a gente tem visto, e um tema muito sensível para os nossos dias. E eu lembrei muito de uma pregação que eu fui dar lá em Sarasota, no aniversário da igreja, e eu falei muito sobre esse tema. O tema foi sobre a volta de Jesus, basicamente, ali baseado sobre quando a gente precisa ver os sinais. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração, e é por isso que eu estou iniciando esse capítulo com essa fala, é que algo que Deus me direcionou para falar sobre a volta, a vinda de Jesus, de estar preparado, de estar de pé, de estar em oração, é porque se a gente não conseguir enxergar os sinais, se a gente andar distraído demais, apressado demais para ver os sinais, a gente não vai focar naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente é prioridade nas nossas vidas. A vinda de Jesus é real, ela vai acontecer a qualquer momento. Mas a tática do diabo é nos deixar distraídas daquilo que está acontecendo. E aí a gente vê a doença da pressa, né? Que tá todo mundo tão apressado,
que a gente não consegue ver os sinais. A gente vê as coisas acontecendo, se desenrolando na história, mas a gente não consegue perceber que tudo isso já estava escrito. A gente começa a ver sinais, a gente começa a ver algo comum. Ah, está acontecendo na natureza, é apenas mais um terremoto, é apenas mais uma história triste, mas a gente não consegue perceber que isso faz parte dos sinais, porque isso já se tornou comum na nossa vida apressada, na nossa vida distraída. E eu achei muito interessante esse capítulo justamente por isso, porque a irmã Judith, ela pega esses pontos sensíveis da era pós-moderna e ela mostra o quanto nós precisamos estar atentas e não distraídas com aquilo que ela vai descrever. Eu não quero acelerar, mas eu tenho certeza que você vai falar sobre os 3Ds, né, que ela fala. Os 3Ds mortais. Se você quiser dar uma pincelada sobre isso, porque eu achei, assim, sensacional. Pode ir em frente aí, minha amiga. Eu tô com você. Então, vou até pegar aqui, se alguém tiver o livro, tá na página 276. Ela fala sobre os 3Ds mortais, que são a distração, que já é aquilo que a gente já começou falando. A distração, ela traz o desânimo, e o desânimo causa a dúvida. E esses 3Ds, eles nos levam a andar uma linha muito tênue entre viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e viver uma vida que nós queremos viver nessa terra, da nossa vontade, nas nossas próprias convicções falhas e limitadas. Então, isso é muito interessante quando a gente vai perceber que uma coisa vai puxando a outra. Uma distração, ela vai causar um desânimo, porque quando nós estamos distraídos, nós não percebemos, nós não estamos atentos àquilo que está vindo, e nós somos simplesmente devoradas com essa vida, com essa correria. A gente vai sendo engolidas, né? Engolidos por tudo que está acontecendo, e obviamente vai vir o desânimo. Obviamente, para tanta luta, tantas situações que a gente tem que lidar, como mulheres aqui, falando especificamente para nós, é muito difícil. Isso sim, realmente causa um desânimo nas nossas vidas. E no nosso coração, será que Deus tem isso mesmo? Será que Deus quer realmente me usar para alguma coisa? Será que aquela promessa, será que aquilo que ele falou que iria acontecer, o ministério que ele tem para minha vida, começa aquelas dúvidas vir ao nosso coração. E aí eu me lembro sobre algo que eu também... Por favor, falem comigo, tá? Porque a gente está prestando atenção, a gente está prestando atenção. Eu nem tomei café, mas eu tô meio acelerado. Acho que foi aqui a urgência de ansiedade resolver isso aqui. Não, fica tranquila. E então, uma coisa que eu gosto muito de falar, e Deus tem falado muito ao meu coração, é sobre a questão da contemplação, que é uma disciplina espiritual. Mas a gente, nos nossos dias, nessa era que a gente está vivendo pós-moderna, a gente não tem mais o hábito de contemplar. Não sei se você estava... você estava, Josi, lá no chá das mulheres da sede. E eu falei um pouco sobre essa questão da contemplação. Nós somos aquilo que nós contemplamos. O que é que tem... Aonde tenho fixado os meus olhos? Em que eu tenho gastado tempo? Em que eu tenho investido a minha vida? Porque todas essas coisas são contemplação. Contemplação não é apenas parar numa paisagem e ver uma paisagem. Contemplação é você gastar a vida naquilo, olhando para aquilo, entendendo sobre aquilo. E quando nós paramos para ver Deus, para ver a palavra de Deus, para se situar na história ao lado de Deus, aí a gente vai entender, a gente vai perceber as coisas de uma forma diferente. Aí a gente sai de um estado de distração e começa a passar um estado de atenção. A gente passa de um estado de negligência e começa a ser diligentes naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está se movendo na história. O Senhor não ficou lá atrás nas histórias bíblicas. O Senhor continua sendo Deus nos dias de hoje. Ele continua fazendo grandes prodígios, milagres e maravilhas. Mas se eu andar distraída, eu não vou conseguir notar. E uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acho que quando a gente entra nesse estágio de desânimo, ou seja, pelas circunstâncias que vêm de fora atingindo a gente, né? Ou até mesmo, às vezes, de dentro da nossa casa, nas dificuldades que a gente enfrenta. Então, quando a gente entra nesse período de desânimo, eu acho que, assim, eu ainda coloco a ordem que começa pelo
pelo desânimo, eu acho. Que daí, é claro que tudo vem também através da distração. Para você se desanimar, você provavelmente está distraída. Se você estiver atenta, né, naquilo que Deus está falando, você não vai estar desanimado, porque você coloca sua expectativa, sua esperança. Então você tem ânimo para viver e para enfrentar. Mas quando você está distraído, então. Só que a distração ela é muito disfarçada hoje. Então a gente não percebe que está distraído, né? Infelizmente, a gente tem vivido dias em que nós temos tempo para muitas coisas, mas o nosso tempo ele ficou muito precário em relação a estar na presença de Deus. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo muito acelerado, né? Pessoal que está entrando aqui, seja bem-vindo, viu? E também já vou ler os comentários de vocês e a gente quer que vocês realmente comentem, interajam, tá bom? Então, outro dia, e que agora tá com interferência, né? Parece da internet, sabe? É da internet, eu acho. Porque tem hora que para, tem hora que volta. Mas que todo ruído, toda distração seja repreendida, em nome de Jesus. Então, é que quando a gente acaba se distraindo, a gente não percebe. E daí entra o desânimo e a dúvida. O desânimo traz a dúvida. Quando você está desanimado, começa a duvidar da missão, do seu propósito, do que Deus tem para você. Então, é muito, muito complexo isso, né? E são realmente fatores mortais na vida do ser humano, esses três fatores aqui. Eu acho legal também quando a doutora Judite fala um pouquinho. Tá muito ruim? Vocês estão me ouvindo ou não? Tô ouvindo falhadinho, mas tá ouvindo. Tá com ruído, né? As meninas falaram aqui. É da internet mesmo, gente. Infelizmente, a gente não tem nem o que melhorar. Talvez eu vou botar um pouco mais de volume, não sei se melhora. Mas é que ela fala aqui no livro também assim, que a gente vai explorar esse capítulo junto, né? Algumas ideias de como a gente pode viver, né, na contemporaneidade, que é no mundo moderno, no mundo contemporâneo, sem estar sobrecarregada e com a alma cheia da graça do Pai. Porque a gente precisa da graça. E quando a gente se sobrecarrega e a gente se esvazia da graça de Deus, a gente não tem paciência com ninguém, a gente não aceita, a gente reivindica de uma forma errada, a gente responde de uma forma errada, a gente reage de uma forma errada. Então, muito da nossa vida, muito das nossas respostas ainda tá ruim o som, gente? Agora eu tava ouvindo bem aqui, mas tá melhor? Então, muito da nossa vida dos nossos resultados, das nossas ações, eles acabam saindo errado. A proporção que se toma, ela é errada. Por quê? Porque nós não temos graça. E daí ela fala um pouquinho aqui também. Uma pode dizer, eu sou colérica, não sou de levar desaforo para casa. E daí a outra pode dizer, eu pago, desculpa, para não abrir a boca. Não fui feita para falar, sou melancólica. Sou muito tímida. E a outra responde, eu sou muito sensível. Qualquer coisa me ofendo. Eu sou fleumática. E você que é sanguínea pode pensar, comigo é difícil, porque eu gosto de estar entre pessoas, eu gosto de falar. Será que eu alcançarei? Então, assim, ela está colocando um pouco dos temperamentos aqui, né? E falando que o Senhor, ele está sempre à nossa espera para nos ajudar. E a gente vê nos discípulos de Jesus que eles tinham todos esses temperamentos. Como ele fala, Paulo era colérico, mas ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando te sobrevém essa carga de você entender que você não se sente apta para realizar a obra, o propósito que Deus te deu, a missão que Deus te deu aqui na Terra, né? Por causa do desânimo, por causa da distração, você precisa usar também da palavra como a sua base, como a sua âncora, né? Porque era isso que os discípulos faziam. E ele falava também, quando Pedro, né? Pedro sanguíneo, ele falava o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Ou seja, não aceita a liderança. Muitas vezes isso mesmo, Pri, não aceita o que vem da liderança, reivindica de forma errada o que vem da liderança. Só que às vezes a liderança está totalmente direcionada da parte de Deus naquilo que está impondo, que está nem é impondo, que está pregando, trazendo, né? Então, a gente tem a palavra do Senhor como auxílio para combater essa distração, esse desânimo e a dúvida também. Eu acho Pode falar. Não, pode ir à frente. A dúvida é uma coisa que sempre vai acontecer, mas a gente precisa sempre combater. O detalhe é que a distração é tão grande que a gente não entende que está duvidando, a gente não identifica o desânimo e nem a dúvida por causa da distração. Então, identificar, né, é um fator chave também aqui, né? Uma das coisas que a gente pode identificar é através do estado de presença. Eu tenho alguns livros que falam, não sei se vocês já viram, sobre mindfulness, eu acho. Tá aqui e agora, não tá com a cabeça em outro lugar, né? Esse ato da gente estar mesmo nos nossos momentos, às vezes a gente vai para um momento com Deus assim, né, para o nosso secreto, e a gente tá ali, mas a cabeça tá em várias outras coisas, né? Então, com alguém e não consegue estar pensando com a família, mas está pensando em outras coisas, não consegue nunca estar presente, né? E a distração, ela veio para ela é uma das ferramentas que estão sendo bastante usadas assim para tirar a gente desse momento de desfrutar, né? Eu vi que a Ivana falou sobre contemplar ali. A contemplação, ela está correlacionada com você desfrutar do ambiente onde você está. Então... Ati, a gente teve um grande exemplo disso na semana passada. Eu e o Adi, era aniversário dele, a gente passou o dia em Miami, né? E a gente foi conhecer alguns lugares e tal, para ficar um pouco junto e sair um pouco da rotina, né? E aí a gente, por último, sentamos num café, assim, numa das ruas bem movimentadas de Miami, onde tem pessoas, assim, de todo lugar, mas pessoas que são de um nível social muito alto. E sentamos ali naquele café e ficamos observando. Aí a gente olhou, tipo, no café, todos os casais que estavam no café, o amigo com amiga, duas amigas, todos eles, cada um, eles não estavam conversando, porque a gente chegou, a gente pôs o celular na mesa e pedimos, né, o que a gente ia comer, e a gente ficou conversando e falando das coisas que a gente tinha visto, conversando. E aí, por um momento, eu parei e olhei ao meu redor, e o Alex também falou assim: Josi, você percebeu que não tem ninguém conversando um com o outro aqui? Aí eu falei, sim. Aí a gente olhou assim, a gente começou a observar um casal, eles estavam um na frente do outro e a moça estava assim, ó, rindo, mas ela estava com o telefone na mão. Ela estava rindo e conversando com alguém no outro ambiente que não era o ambiente que ela estava. Ou seja, aquele momento que ela estava rindo, estava sendo no piloto automático. Estava totalmente no piloto automático. A mãe foi pagar a conta na outra mesa e voltou e chamava a menina, e a menina estava assim, debruçada na mesa, com o telefone deitado assim, com o fone de ouvido, assistindo. A mãe chamou 3 vezes a filha e ela não escutava. E a mulher foi ficando com vergonha, porque ela não queria gritar no ambiente. Ela teve que dar a volta ao redor da mesa e tocar na menina, para a menina levantar para elas irem embora. Então, isso está acontecendo muito frequente. Nós estamos muitas vezes em uma mesa de família, mas um ou outro não estão ali naquele lugar, não estão presentes. Estamos sendo roubados, né? E aí entra a questão de como o que a gente vai fazer isso, assim, né? Se analisar essa questão, eu gosto muito de perguntas, assim, porque isso faz a gente refletir, né? E olhar para si.
Teve uma outra live que a gente fez que a gente deixou uma pergunta, acho que era até pelo Zoom, que ficava as perguntinhas de desafio, não sei se tu lembra, Josi. Sim, lembro. Não estou dizendo que é a pergunta do desafio, mas para a gente fazer agora, assim, né? Quando que foi a última vez, nessa semana, que eu entrei num momento que eu estive presente realmente no que eu estava fazendo? Sabe? Refletir, assim, nessa semana, que é o mais próximo, né? Onde eu estava, qual o momento que me marcou? Porque quando eu estou presente no que eu estou fazendo, eu gravo isso. Tem uma que eu sigo, que é a Ana Beatriz, e ela fala que as pessoas estão com o celular tirando foto de vários lugares e elas não gravam mais os lugares. E que quando a gente está num lugar e a gente olha para aquele lugar e tu pisca e grava na tua memória, tu tirou uma foto e ficou registrado na tua memória aquele lugar. Não está no celular, tá na tua memória. Então, quando que foi a última vez que eu fiz isso essa semana, assim? Eu acredito que essa parte de trazer a nossa mente para o hoje e estar presente, estar presente com Deus e não estar, ele sabe, ele nos conhece, né? Então ele sabe onde está a nossa mente. E nós, eu acho que é um grande desafio assim, a questão da gente aprender. Hoje do Douglas Gonçalves, ele falou no podcast sobre você estar vivendo no automático a ponto de você dizer assim, pô, a nossa semana passou tão rápido, o ano passou tão rápido. E isso de você achar que passou rápido, não é que passou rápido, é o tempo que você viveu no automático, ao invés de estar realmente naquele lugar. Você ligou a sua vida normal, como quem não está vivendo, como quem está literalmente indo no piloto automático, mas você não usufrui daquilo que você está vivendo, onde você está, o que você está fazendo. Então, por isso que tem a percepção de passar muito rápido. Não é porque está passando rápido, é porque você não está vivendo como deveria estar vivendo naquilo. E essa semana eu falei isso. Parece que eu não vivi essa semana. Porque tanta coisa aconteceu e eu precisei literalmente apagar incêndios. Um aqui, rápido, não, agora aqui. Agora faz isso. E a gente recebeu visita, a gente com culto, a coisa acontecendo, e provas e tal. E eu disse, meu Deus, hoje já é sábado, eu não acredito. Ontem parecia que eu estava no culto de domingo lá na igreja. Então, as coisas estão acontecendo rápido. E quando eu entendi isso, não é que está rápido. Eu que não estou vivendo o que eu deveria viver na semana, nos meus dias, nos meus momentos. E isso me deu um estalo. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque tem aquele ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. E não é só inimiga da perfeição, mas é inimigo daqueles que querem viver uma vida com Deus. Que tem uma intencionalidade naquilo que querem viver. Né? Intencionalidade. Deus tem falado comigo há umas 3 semanas já nessa palavra, intencionalidade, porque nós não fazemos mais as coisas com intencionalidade. E Deus tem falado comigo porque é algo que ele tem me cobrado também. Porque o que acontece quando você tem a intenção de fazer, você vai dar o seu melhor. Você vai colocar o seu melhor esforço nisso. Mas, infelizmente, nós estamos fazendo as coisas sem intencionalidade, sem saber o que estamos fazendo. A gente faz porque tem que fazer, faz porque está no nosso cronograma. Tá ruim o som, né? Eu estou te entendendo. E porque está na nossa agenda. É por isso que a gente faz. Mas não fazemos mais com intencionalidade. A adoração tem que ser feita com intencionalidade. A oração tem que ser feita com intencionalidade. O servir tem que ser feito com intencionalidade. E todas as demais coisas da nossa vida. Deus tem falado muito isso comigo. Tu sabe que... Sobre essa questão do ritmo da vida. Existe um ritmo, né? Quem tem falado muito sobre isso também é o pessoal do Dizescope mesmo. Eles têm falado muito sobre essa questão do ritmo, de manter um ritmo. A criação tem um ritmo, Deus tem um ritmo, a vida foi criada com ritmo. O coração, nosso corpo, ele corresponde com um ritmo, ele vive através de um ritmo. O nosso coração tem um ritmo para bater. Só que a gente não consegue viver no ritmo de Deus. Muitas vezes a gente quer ultrapassar esse ritmo e aí o que acontece? A gente adoece. A nossa mente adoece. O nosso corpo adoece. E o que é mais que a gente tem visto nessa era pós-moderna?
depressão, ansiedade. São pessoas conectadas demais ou desconectadas demais. São pessoas que estão, mas não estão. São zumbis. A geração que está vindo após a nossa, como você falou na mesa, são pessoas que não estão naquele lugar. Então, essas coisas são preocupantes. E isso tudo faz parte de um ritmo que a gente não vive dentro do ritmo que foi criado por Deus. Nesse lugar, aí acontece uma desordem, né? Aí, como ela fala, né, na pregação, acontece uma disritmia, né? Ou uma arritmia. Eu acho que é a arritmia que fala, né? Que é uma batida diferente do coração, que causa uma série de problemas na nossa vida. Então, nós precisamos entrar e entender que existe um ritmo saudável para vivermos. Existem as coisas que são prioridade, existem as coisas que a gente vai conseguir fazer e tá tudo bem não conseguir fazer tudo. E não dar conta de tudo também tá ok. Deus não nos chamou para fazer tudo. E o original da palavra, ali quando fala sobre Marta, que ela ali estava ocupada com muitas coisas, ela estava distraída com muitas coisas, basicamente ela ser puxada de um lado para outro. Isso é o original da palavra, traz essa ideia de que ela estava sendo puxada, carregada de um lado para o outro com muitas tarefas. E essa tem sido a minha oração quase que diária. Senhor, não me deixa ser puxada, não me deixa ser carregada de um lado para o outro, como se eu não tivesse um rumo, como se eu não tivesse um foco, como se eu não tivesse um destino. E aquilo que é uma frase super conhecida, né? Que o que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que a gente faz que não seja para a eternidade vai ser eternamente inútil para a nossa vida. Então, nós precisamos ter até isso como alvo da nossa vida. Senhor, que eu possa fazer, que eu possa me concentrar, que eu possa colocar as minhas energias e gastar a minha vida naquilo que é eterno, porque tudo que não é eterno vai ser eternamente inútil. E aí a gente vai conseguindo conciliar coisas que são verdadeiramente importantes dentro do ritmo de Deus, daquilo que Ele nos chamou para viver. E naquele momento, o que era eternamente útil era Maria sentar aos pés de Jesus. Era Maria focar naquilo que Jesus tinha para falar. Então, não é desmerecendo o serviço de Marta, porque eu sou muito Marta. Eu, com certeza, eu estaria de um lado para o outro, arrumando, fazendo, tentando receber da melhor forma possível. Não Jesus não falou contra o serviço de Maria. Ele estava trazendo a conexão de Marta. Ele está dizendo, você está distraída, o que você está fazendo é válido, mas você está distraído daquilo que verdadeiramente importa. E aí a gente chama isso para a nossa vida. É assim que a gente pensar nisso. Só para finalizar meu pensamento, e eu prometo ficar calado um pouco mais. Não é para ficar calada. Eu guardei aqui esse versículo, até deixei aberto aqui. Tá lá em 2 Coríntios, quando Paulo, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, ele fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Aí ele fala, em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Não tem nada mais pós-moderno do que isso aqui. Não tem nada mais real na nossa vida do que isso aqui. A gente tem situações que nos tiram completamente do eixo, completamente da tranquilidade que a gente acha, porque a vida do crente não é um morango, né? Já dizia o filósofo. A vida do crente não é fácil. Mas, no final, ele fala, ele diz mais uma vez, por isso nós não desanimamos. Paulo, ele faz questão de fixar isso. Não desanimamos, a gente não pode. Mesmo que venham todas essas situações, nós não desanimamos. Aí ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova todos os dias. Eu acho que isso aqui é uma chave da nossa vida. É ser renovado todos os dias. Não por mim mesmo, não pelo que eu posso fazer, não pela excelência do que eu faço, mas em Deus e em Sua palavra. Eu acho que essa é a resposta da nossa vida. A gente vai ter o nosso ser interior sendo renovado por Cristo. Enquanto o exterior, ele é desgastado, o interior ele se renova através da palavra de Deus. Bem. Tá com bastante ruído. Eu tô ouvindo com ruído. Eu ouvi algumas coisas assim, mas também tava com ruído. Uma coisa que eu ia falar ali antes é sobre o equilíbrio, né? A distração nos leva para um lugar de desequilíbrio. Então,
essa questão de buscarmos em Deus esse equilíbrio em tudo, essa semana eu até estava fazendo ali, estava lavando a louça. E eu tava lavando sempre, tu entra no automático, né? Que nem a Amanda tá falando, tu vai lavando porque tu já tá acostumado. E essa semana eu fiz o contrário, eu lavando e eu comecei a agradecer por ter prato, por ter talher, e fui agradecida assim, eu conseguia estar lavando a louça realmente, né? E aí eu vi essa questão de saída do ritmo, né? Que ela estava falando de um ritmo muito acelerado. Uma coisa simples, uma tarefa do dia a dia, uma coisa simples, você começa a fazer no automático. E desligar isso me trouxe para um lugar de gratidão, né? Pelo que tem agora, né? Então, até esse equilíbrio, assim, o Senhor tem me ensinado muito sobre esse equilíbrio em tudo, né? Essa era pós-moderna, ela nos condiciona a estarmos a tudo acelerado, e voltar para esse lugar de equilíbrio é um desafio, porque a sensação de estar voltando para um lugar de equilíbrio em Deus é que você está distante de tudo aquilo que os outros, tu olha para o teu lado e está todo mundo correndo. E aí você fica, mas nossa, mas não é esse lugar que o Senhor quer para mim, é um lugar de ele em tudo. E aí até no meu trabalho teve essa questão de fazer com excelência, né? A gente faz muitas coisas e às vezes não faz coisas bem feito, né? Por fazer muitas coisas. E no meu trabalho essa semana eu fiquei só ouvindo assim, eu cheguei até a me emocionar. Uma colega, ela falou que a forma com que eu faço as coisas, né, que ela pediu uma resposta para Deus e ela olhando a forma com que eu faço as coisas, isso foi uma resposta dela. Porque ela disse, por que tu faz as coisas assim tão bem feitas assim, sendo que tu poderia ganhar mais, né? Então eu faço proporcional ao que eu recebo, em resumo, foi o que ela disse, né? E eu disse que eu sempre fazia as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Então, não fazia de qualquer jeito. E aí ela disse que aquilo falou muito com ela, né? Dela fazer as coisas com mais calma, mas fazer como se estivesse fazendo para Deus, né? Então, o equilíbrio que a gente deixa. E assim, engraçado que, falando um pouquinho do trabalho da gente, a gente se depara com esse impacto também. Porque você está no seu trabalho querendo fazer as coisas direcionadas por Deus, porque a gente é crente, e nós temos a instrução e direção do Espírito Santo em tudo que a gente faz. Então, até mesmo no nosso trabalho, a gente quer ter estratégias que venham de Deus. A gente quer ter insights, ideias, mesmo que seja na área comercial, na área operacional, no que você faz, você coloca aquilo diante do Senhor como estratégia. Você coloca o que você quer para o seu trabalho ser um lugar, ter um retorno para a sua vida, até mesmo um retorno financeiro, mas você apresenta isso diante do Senhor. Você pede estratégia para o Senhor. E é muito difícil, assim, uma das coisas que eu tenho me confrontado, que tem me confrontado muito, eu posso falar, né, por experiência, é que muito difícil porque, às vezes, as pessoas que estão ao teu redor, elas não são cristãs. Muitas são cristãs, mas também estão no ritmo frenético da vida. Então, no ritmo frenético, eles acabam, são pessoas que são muitas vezes superiores, né? E aí você presta conta. E aí o que acontece? Nesse ritmo frenético, eles querem que você entre no ritmo frenético que eles estão. Então, eu tenho sido, depois que eu voltei para o mercado de trabalho, né? Eu fiquei algum tempo assim parada. Depois que eu voltei para o mercado de trabalho, eu sinto muito esse impacto. E é um impacto da vida pós-moderna, né? Porque existe uma necessidade de você estar acelerado e ter uma resposta pronta para um problema.
E a gente que é crente, a gente não age assim na nossa vida, nas nossas coisas, né? A gente vai orar, a gente apresenta a Deus, a gente espera a resposta de Deus chegar em todas as coisas, a gente age dessa forma. E então, assim, eu tenho vivido esse impacto no mercado de trabalho. E a doutora Judite fala aqui também, assim, que tem pelo menos 3 motivos pelo qual, tá na página 284, 3 motivos pelo qual a gente não pode aderir, né, ao mundo pós-moderno, porque a gente vai sofrer como cristão se a gente aderir ao mundo pós-moderno. E quais são os 3 motivos? Primeiro, o crente é diferente de todos aqueles que não são crentes. Então, não adianta você querer andar como eles, agir como eles, decidir como eles e pensar como eles. Não vai funcionar. Né? E aí, o segundo motivo, a vida do crente é controlada e dominada por Jesus. E isto é inadmissível. A filosofia pós-moderna, né, na filosofia pós-moderna, pois nela o centro da vida é o eu. Então, o que acontece? O meu eu tem que estar em ênfase nesse sentido, no quesito de você aderir a uma vida pós-moderna. Então, quando a gente tenta aderir a uma vida pós-moderna, você, como cristão, vai estar em conflito, a sua alma vai entrar em conflito, o seu espírito vai entrar em conflito, o seu emocional vai entrar em conflito, porque as pessoas que estão ao seu redor não têm o discernimento que você tem, não tem a missão que você tem, né? E na verdade não é o domínio, não é o ego que nos domina, não é o meu eu que me domina, não é o meu me sentir bem que me domina. Aliás, na vida do cristão é o contrário. É quando eu preciso estar humble, quando eu preciso estar humilde, que eu tenho acesso ao Pai. É quando eu preciso ser diminuída que eu chego mais perto do Pai. É quando eu estou no momento de sofrimento que eu consigo me aproximar e andar mais de Deus. Não que você não possa estar alegre com Deus. Sim, você pode. Mas geralmente os nossos ouvidos eles ficam mais abertos, mais atentos e a nossa mente fica extremamente conectada com Deus quando nós estamos passando por um momento de dificuldade e provação. Por quê? Porque é nesse momento que nós estamos na dependência total de Deus. Então, é muito averso, é muito contrário você querer que as pessoas ao seu redor, que não conhecem, não têm os teus princípios, consigam te entender. E às vezes a gente fica se sentindo literalmente um alienígena, porque você está fazendo tudo submetendo à vontade do Senhor. E eles não querem que você tenha o tempo de orar, de esperar a resposta, de obter estratégia. Eles querem que você tenha uma estratégia imediata, de acordo com o resultado que você quer para o seu eu. E, na verdade, não é esse resultado que a gente busca. O resultado que eu busco, mesmo estando no mercado de trabalho, não é para o meu eu. O resultado que eu busco é para eu honrar ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, até mesmo naquilo que eu faço. Por isso que sua colega de trabalho percebeu a diferença. Porque da forma com que você honra a Deus, né? E talvez essa foi uma resposta para ela, para a vida dela, né? De viver uma vida como crente de verdade na sociedade, e não eu acho que é o fone, Ivana. Eu acho que tá com ruído. Pode falar. Para mim piorou, para vocês melhorar. Então, melhorou, né? Aqui ficou meio ruim, mas vamos lá. Melhorou. O importante é que vocês me escutem. Gente, vai aí. Tem gente batendo na minha porta. Eu vou ver quem é, mas vai aí, gente. Vai aí. Segura. Não tem como você passar despercebido pelas pessoas quando você realmente vive uma vida de crente. Foi o que aconteceu com Daniel.
ele continuou a vida dele, independente dos decretos, independente daquilo que tinham falado, daquilo que poderia acontecer com ele não mudou o ritmo de vida dele. Ele fez o que precisava fazer diante de Deus. E todas as pessoas, mesmo que o impacto tenha sido o inverso do que foi para você, que você teve um impacto positivo, eles não passou despercebido para eles o relacionamento que Daniel tinha com Deus, o relacionamento de fidelidade, de lealdade, de adoração. Né? Então, é impossível a gente passar nesse mundo, principalmente vivendo a roupagem de crente que nós temos, que nós devemos ter, e admitir ela para o mundo, e passar despercebido. Isso não tem como acontecer. E eu queria até indicar um livro dentro desse assunto que me marcou profundamente, que tem a ver com o que você falou, Adi, sobre essa questão da gratidão, de você tá intencionalmente lavando um prato, você estava lavando um prato de verdade e você foi grata a Deus. Quando você falou isso, me veio esse livro que se chama Orando como Monges, Vivendo como Tolos. Não sei se vocês estão me ouvindo? Está muito ruim aqui para mim. Então, tá picotando bastante, né? Orando como monges, vivendo como tolos. Esse livro tem me ensinado demais. E tem uma parte nesse livro que fala exatamente o que você falou, que é uma oração judaica, que eles recitam, né? Dianu ou Deyanu, algo assim, que poderia ser suficiente. O que Deus fez já teria sido suficiente, mas Deus faz mais. Obrigada, Deus, por exemplo, por ter me dado uma casa, mas o Senhor faz mais, o Senhor me dá uma família, obrigada por isso, mas o Senhor faz mais. E nesse livro ele fala isso, que quando a gente é intencional, a gente tem um espírito de gratidão, consequentemente a gente entende que tudo que a gente tem, a gente não merece, mas Deus faz, e Deus faz mais do que suprir a nossa necessidade. Ele vai além, ele sempre faz além, né? E aí se chama Deus, tu exageras, né? No melhor dos sentidos. Eu poderia fazer, mas o Senhor exagera, o Senhor me dá ainda além, isso é muito maravilhoso. Eu poderia ter simplesmente me salvado, mas o Senhor ainda me chama de filha. O Senhor poderia simplesmente ter perdoado os meus pecados, mas o Senhor escolhe caminhar comigo. O Senhor escolhe estar junto a mim. Então, assim, sempre ver o lado ainda maior do que Deus fez, uma oração realmente de gratidão. Então, quando a gente está vivendo a nossa vida intencionalmente, não no piloto automático, a gente consegue realmente ter um coração mais agradecido. E até isso a distração tira de nós, né? A gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo, até as boas coisas, até as portas fechadas, a gente não consegue agradecer. A gente murmura, a gente reclama, mas quando a gente diz, Senhor, obrigada por essa porta fechada, a gente consegue esticar um pouquinho mais o nosso cordão de gratidão a Deus. Isso, para mim, é sensacional. Então, esse livro, eu acho que eu indico muito. Eu acho tremendo. Amém. Amém. E a gente tem aqui um pouquinho, né, Ati, da parte da vida sobrecarregada. Fala também um pouquinho da comunhão com o Pai. O segredo do equilíbrio da alma. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa parte, porque a gente já falou muito sobre a parte que sobrecarrega a nossa vida, né? Uhum. Até ali, eu falei que falou muito comigo, porque eu estou nesse tempo, assim, de entender, faz alguns meses já, na verdade, né? Esse lugar de equilíbrio, porque eu vinha sobrecarga, muitas atividades, muitas coisas, né? E buscando como que eu equilibro isso, né? Levando para ele. E esse equilíbrio sobre essa questão de não estarmos sobrecarregadas, ele está diretamente relacionado a limite, né? Nós não damos limite para tudo, né? Nós acabamos nos sobrecarregando. Vou falar do meu exemplo, né? Eu não posso falar dos outros. Então, a sobrecarga que eu vinha tendo era por não saber dar limite para as pessoas. Então, esse excesso de não dar limite para as pessoas, eu fazia muito para todo mundo e acabou que
o meu tempo com Deus, quando perguntavam, mas tu não tem tempo para Deus? Eu tenho de madrugada, eu vou dormir tarde, mas eu tenho meu tempo com Deus, eu fico orando, fico, né? E aí, quando eu falei em equilíbrio, o Senhor me trouxe que até o sono Ele criou. Então, A pausa, né? Então, a justificativa é que a gente é muito inteligente, a gente é campeã, principalmente mulher, de dar. Ah, não, senhor. Que nem a Marta que a Ivana falou ali. Não, mas assim, ó, eu tô dando conta de tudo e o meu tempo contigo, o que eu tenho? Eu tô deixando de dormir para ter tempo contigo, então tá tudo certo. E ele olhando dizendo, não tá tudo certo, porque existe um equilíbrio, né? O sono, ele para nossa saúde, né? Então, ele precisa também estar em equilíbrio. E esse estar ali presente, quando está com Deus, está de verdade ali, foi coisa que eu vim colocando em equilíbrio, né? E ali no livro eu vi que ela fala Moisés, ela cita Moisés, né? Como um exemplo que em cada ocasião ele queria se aprofundar mais e mais em Deus. Apesar da sua grande tarefa, nunca deixou da sua vida, que a sua vida sobrecarregada a ponto de se afastar de Deus. Então, Moisés, a gente sabe que ele exercia um cargo de liderar todo um povo, né? Sim. E essa posição que ele tá, às vezes nós que lideramos a nossa casa, nós que lideramos talvez no trabalho, na igreja, enfim, né? Somos responsáveis por pessoas. E esse lugar, Moisés em nenhum momento deixou ele tirar ele desse lugar de se aprofundar em Deus, né? Então, esse lugar de estar presente, de estar grato com as pessoas, é um lugar que o Senhor tem para nós. Então, longe da distração, é você desconectar e realmente... Não, eu estou aqui num café com a Josi. Eu vou estar aqui 100%. E ao longo o Senhor está construindo, né? Ainda tenho muito para aprender. Mas essa questão do limite, quando que eu não estou tendo tempo com Deus porque eu estou deixando ultrapassou todos os... E quais são esses limites que eu preciso dar? Né? Por que eu deixei ultrapassar esses limites no trabalho? Não, eu estou trabalhando muito porque eu preciso de muito. Cada um sempre vai achar justificativas, né? Para passar de limites. Então, uma das coisas que ele falou ali que eu me familiarizei foi isso. E a outra foi que nossa vida é uma adoração contínua, que a gente já tinha falado, né? Logo, se tudo que faço entrego como adoração a Deus, nunca ficarei sobrecarregado. Então, o que eu tenho pedido... Isso é legal. É isso, tudo que eu faço, e aí foi o que eu falei para essa minha colega, ela já é a terceira, na verdade quarta, porque o meu chefe eu também falei, que me pergunta, tá, mas por que tu entrega assim? Por que tu melhora, faz processos e tá melhorando o processo se você não ganha mais que faz? E aí, para todos, eu falei, né, eu disse, o meu propósito é o estar fazendo tudo para Deus. A consequência é que pessoas sejam agradadas ou estejam satisfeitas que eu estou entregando. Mas quando eu estou melhorando um processo, eu estou melhorando ele porque eu penso, nossa, no fim do dia, Deus vai se agradar. Vou arrancar um sorriso de Deus. Então, esse é o meu objetivo, de construir um legado, né, que nós estávamos falando. Por onde a gente deixa um legado? Que legado eu tenho deixado? Tenho marcado a vida das pessoas através delas olharem para mim e ver que é uma correria? Ou eu tenho marcado mostrando, deixando que a vida fale, né? Tem uma frase que ela é bem conhecida que prega o evangelho com necessários e palavras. Com essa minha colega, falei isso, eu disse, olha, eu que estou te agradecendo, porque é um privilégio eu poder estar vivendo essa fase, né? De ver que eu não precisei de uma Bíblia para ti, não precisei falar nada,
mas por você observar as minhas atitudes que falou, eu disse, então, na verdade, quem tem que te agradecer sou eu, porque você é uma resposta de Deus para minha vida, né? E então, eu mergulhando ali nessa parte ali, foram pontos assim que proximidade, vem aprendendo com Deus, sabe? Senhor, o que eu faço? Seja grata. E eu disse, mas você é grata por quê? Então começou por coisinhas pequenas, né? A gente às vezes quer começar com coisas grandes e é coisa pequena. Senhor, obrigado porque eu tenho um prato. E aí eu comecei a pensar, nossa, tem muita gente que não tem prato para comer, que tá comendo do lixo, que tá comendo em outras situações assim, então esse largar sobrecarga é um processo de você continuar vivendo um legado, né? Com mais equilíbrio, com leveza no Senhor, né? Mais direcionado. Você falando aí me lembrou daquele versículo que Jesus fala, né? Vinde a mim todos os que estão descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece que quando eu falo, piora, né? Tá com ruído, mas a gente te entende. Vamos fazer o seguinte, vamos intencionalmente ouvir a voz da Ivana e não prestar atenção no ruído, porque é um exercício. Pronto, é um exercício. Aquele versículo que fala, né? Quando você fica bem perto, Ivana, quando você fica mais perto da tela, fica mais... Não, mas fica mais claro. Ok. Você acha que eu boto de novo o fone? Você quer tentar? Tá me ouvindo? Sim. Aquele versículo que fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí ele fala sobre o fardo pesado, ele fala sobre o jugo. E aí, quando a gente fala sobre jugo, a gente sabe que jugo, naquele tempo, era como que eu posso falar? Era uma coisa de madeira que era colocado, coisa, né? Que eu esqueci o nome da coisa. Era o jugo. Uma espécie de madeira colocada no pescoço de dois animais, para que eles andassem na mesma direção e para que eles andassem no mesmo ritmo e para que não ficasse pesado nem para um nem para outro, eles dividiriam a carga. E Jesus está dizendo, eu troco com você, coloco o seu pescoço no meu jugo, porque eu vou te dizer o passo que você tem que caminhar, eu vou te dar a direção para onde você tem que ir e eu vou parar quando for preciso, porque a pausa que a Ati falou aqui é extremamente necessária. Já dizia, né? O pastor Johnny, se descansar fosse fácil, se parar fosse fácil, não seria mandamento, não seria uma lei de Deus. O povo sai de 400 anos de escravidão, que não tinha hora de parar, não tinha hora de começar, que não tinha hora para dormir, hora para comer. Eles eram escravos num dos piores sistemas de escravidão do mundo antigo e agora eles estão livres. E nesse primeiro momento, antes de muitas coisas que aconteceram, Deus diz, o sábado é para ser celebrado, Shabat, descansa. Como que precisa de uma lei para o homem descansar? Isso não faz sentido. Deus não estava dizendo apenas colocando um sábado como um peso, como um jugo para o povo. Deus estava sendo o pai dizendo, eu vou te ensinar a descansar. Você que não tinha como, você que não sabia como, eu vou te ensinar. Sábado não é dia de trabalho, não é dia de lavoura, não é dia de plantio, não é colheita, não é fazer nada. É tempo com qualidade. Sabe o que é melhor? Não é só para descansar, mas é o meu dia. Eu divido o meu dia, o dia do Senhor, com o dia do seu descanso. Eu uno as duas coisas para que no dia do seu descanso você tenha presença de Deus nesse dia. Você esteja nesse dia mais do que em qualquer outro dia comigo. Então, eu até falei isso, acho que naquela pregação, Josi, que eu comecei a trabalhar no domingo. Tinha uma época que eu estava com tanto trabalho que eu coloquei os domingos para trabalhar. Até melhorou agora o áudio, né? Então, eu estava trabalhando no domingo até que o Senhor falou, você está trabalhando no meu dia. Você acha que você vai ser mais produtiva colocando o seu dia de descanso e o dia do Senhor como o dia do seu trabalho? E quando eu entendi isso, foi literalmente um tapa na cara, assim. Eu fiquei constrangida de estar fazendo aquilo. E o Senhor, quando eu parei de trabalhar no domingo, o Senhor me mostrou que eu poderia fazer mais, que eu poderia ganhar mais,
pela minha fidelidade nos dias da semana. Porque no dia que é de domingo, eu não abro mão. É meu dia de descanso, é meu dia de família, é meu dia de culto a Deus, mais do que em qualquer outro dia. Então, o descanso é necessário, as pausas são importantes. Tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto, mas eu queria pontuar essas duas. Sim. E assim, eu vejo que Moisés, ele teve todo um cuidado, né? Quando ele subiu para o monte, para ter ali a direção de Deus sobre quando ele foi escrever, né? Quando Deus escreveu as tábuas da lei, ele subiu e deixou o povo todo lá embaixo, ele foi sozinho. E quando ele voltou, provavelmente o que ele queria? Que o povo estivesse ali em consagração, em oração, em adoração, enquanto ele tinha ido buscar uma estratégia. Não era uma estratégia para como viver? Porque a gente viveu 400 anos no Egito. Então agora as meninas estão comentando aqui, eu vou ler os comentários delas só para a gente não deixar elas no vácuo. A Joyce falou que nesse mundo é muito difícil prosseguir quando não se sabe quem é Deus, quando não se sabe o que Deus quer que façamos. Assim nos tornamos frágeis às outras vozes e aos propósitos dos outros. E a Pri colocou, se a gente fala, tô cansada, tô estressada, a gente fica ainda mais. E a Pri fala muito sobre isso, ela diz, né, e ela já falou muito sobre isso também com as nossas pacientes. Eu pedi os domingos para o Senhor e Ele me deu também o sábado. Então, quando Moisés, ele subiu ali, né, para buscar uma estratégia, Moisés estava indo buscar uma estratégia de como viver agora fora da escravidão. Como a gente vai prosseguir agora com uma vida diferente, com uma vida que a gente não costumava ter? A gente vai precisar de uma estratégia. Então, deixa eu lá embaixo ter uma conversa particular, lá em cima ter uma conversa particular com Deus, e aí eu vou trazer estratégia para o povo. Só que ele achou que o povo ia estar ali, tipo, adorando, glorificando, intencionalmente, vivendo intencionalmente, intimamente, né? Ligados. E quando ele voltou, estava aquela bagunça toda. E eu acho muito lindo que Moisés, ele tinha uma característica, para mim, esse é um ponto ápice da história de Moisés, né? Ele tinha uma característica de que aonde ele estava, ele conseguia mudar o ambiente, né? Onde ele chegava, ele conseguia mudar o ambiente. Ele chegou lá naquele lugar, tinha uma sarça, mas era uma sarça normal. De repente, teve fogo na sarça. A gente sabe que é porque a intimidade que ele tinha com Deus fazia com que os ambientes em que ele passava, pisava, eram transformados e viravam ambientes de milagre, né? Porque ele tinha uma vida íntima com Deus. Só que o que acontece é que nesse momento, ele ficou tão irado, né? Ele quebrou as tábuas quando ele viu que o povo estava adorando o bezerro de ouro, que o povo estava fazendo coisa qualquer, de menos estar na presença de Deus. Então, ele ficou tão irado que aconteceu isso, ele quebrou. Só que Deus, quando ele vê todo o contexto, ele veja, meu Deus, o povo está totalmente fora do lugar. E às vezes eu acho que Deus deve olhar para a gente nos dias de hoje, ele deve pensar a mesma coisa. Meu Deus, o que o meu povo está fazendo? Né? O que o meu povo está fazendo? Você entra num evento com o telefone na mão, um evento que é um evento cristão, um evento que é para você ter comunhão, né? O evento é criado para que você tenha comunhão, para que você frutifique, você saia de casa, conheça pessoas. Aí você entra num evento assim, você fica com o telefone na mão durante todo o evento e não se comunica com ninguém. Você não fica no evento, você não contempla o evento, você não tem intencionalidade de estar naquele lugar. Então, as distrações estão nos dando uma única conclusão. É melhor que você fique em casa, que você não saia, que você não comunique-se, que você não interaja. Por quê? Porque em casa você já vai estar no telefone do mesmo jeito que você está lá. Então, Deus, ele ainda tem, por misericórdia, nos levado a lugares, nos levado ao culto, nos levado a lugares para que nós continuemos vivendo intencionalmente, tendo uma vida de comunhão com as outras pessoas, de conversa com as outras pessoas. Eu tenho que me interessar pela vida do outro, eu preciso saber um pouco mais do outro, eu preciso contar um pouco mais de mim. Porque quando a gente faz isso, a gente está interagindo e a gente está
compartilhando quem Deus é na nossa vida, né? Então Moisés, com todo aquele contexto, eu acredito que Deus olhava para aquele povo e falava: meu Deus, onde está esse povo? Onde está a mente desse povo? Aonde está o coração desse povo? Que enquanto o líder deles saiu para buscar uma estratégia, eles não deram uma cobertura de oração, eles não ficaram eles saíram da presença. E hoje as igrejas, elas têm sido lideradas pela imposição dos pastores, mas se o pastor sair da igreja, o povo não vai no culto porque o pastor não está. O povo não... Se a pessoa sair também da presença do pastor, ela se veste de qualquer forma, porque o temor não é a Deus, é ao pastor. Então, assim, nós estamos vivendo uma era muito complicada, em que o acúmulo, o excesso de informação, ele está transformando a nossa mente, acelerando a nossa mente, e não é para uma coisa boa, não é, né? Eu falo que às vezes a vontade que dá é pegar uma dúzia de galinha e comprar uma casa no meio do mato, né? E ficar lá em oração, cuidando das galinhas, sem esse ritmo frenético, porque parece que a única coisa que nos vai tirar desse ritmo frenético é dar essa parada. Eu acho que Moisés, só que Moisés tinha a estratégia certa. Ele subia perto de Deus. E o povo falava que não, a gente tem medo, a gente prefere ficar aqui embaixo mesmo. Vai você e fala com Deus, e a gente faz o papel do povo aqui. A gente tem feito o papel do povo no meio da nossa sociedade. A gente fala: não, vai lá, você que é líder, vai lá, você que é o Moisés, que é que importa, e deixa eu ficar aqui embaixo, porque aqui eu tô curtindo, eu tô no nível da galera, eu tô no nível... E a gente não pode tomar a posição do povo. A gente tem que tomar a posição de Moisés nesse momento. Nesse momento, é uma chamada de atenção que a gente está tendo, essa leitura, esses insights, que a gente precisa querer estar na presença, precisa querer subir de nível. A gente precisa querer estar em intimidade com Deus. Então, indiferente de que todo mundo esteja falando, orando do amor, comendo, orando do amor, com os olhos voltados para aquilo que é o trend, porque o negócio é o trend. O negócio é você fazer o que o trend está fazendo. As postagens têm que ser iguais às de todo mundo. Moisés, ele saiu desse nível. E Moisés só alcançou misericórdia e favor aos olhos de Deus quando ele intercedeu por aquele povo. E ele falou: Senhor, não castiga, perdoa eles. Porque Deus falou: eu não quero mais andar com esse povo, que é um povo rebelde, que é um povo que está distraído, que tá, né, não está nem para as minhas coisas, para os meus mandamentos. E aí o que Moisés falou: Senhor, eu venho como intercessor te pedir que o Senhor perdoe. Caminha, se o Senhor não for, olha só, ele com o coração reto, ele falou: se o Senhor não for, então não nos faça subir. Não nos faça permanecer nessa caminhada. Se o Senhor não for junto conosco, não nos faça permanecer nessa caminhada. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Deus, sem a tua presença eu não vou a lugar algum. E nós precisamos, nesse momento de vida sobrecarregada, de mundo pós-moderno, de alma vazia, porque nós estamos correndo o risco de estar com a nossa alma vazia, nós precisamos fazer essa parada que Moisés fez e dizer: Senhor, se a tua presença não caminhar comigo, enquanto eu lavar a louça, enquanto eu fazer a sobrancelha da minha cliente, né, Joyce? Enquanto eu fizer a ministração da minha aula de inglês, né, Priscila? Enquanto eu estiver apresentando um imóvel para o meu cliente, se a tua presença não for comigo em todos os detalhes da minha vida, então não me deixa continuar essa caminhada. Por quê? Porque existe um ponto ápice disso. A partir do momento que você desconecta da presença de Deus para viver o trend, para viver o mundo moderno, para viver tudo que está aí, nós vamos entrar no ritmo frenético. Nós vamos estar como aquele povo que, enquanto Moisés subiu, eles perderam o direcionamento. E eu vejo o mundo dessa forma. As pessoas estão distraídas com o bezerro de ouro, com as danças, com os manjares. Eu vejo o mundo dessa forma. E eu não estou falando de gente que é do mundo.
Eu estou falando de crente. Né? Que gente que é do mundo, a gente não tem uma expectativa diferenciada. Tá tudo bem. Mas eu estou falando de crente, eu estou falando de gente que é cristão, que tem vida no altar, que ao menos teria que ter a vida no altar. Mas estamos ocupados demais com as coisas frenéticas desse mundo, com o deslumbre de conseguir mais seguidores no Instagram, o deslumbre de conseguir o like das pessoas, o deslumbre de conseguir o apoio das pessoas, o incentivo, a aprovação das pessoas. E nesse quesito, e nesse propósito, e nesse ponto, aliás, nós perdemos o propósito. Perdemos o propósito que Deus tem para nossa vida, que não é fazer parte do trend. Postar o morango do amor que comeu. Ou, né, tô citando isso porque foi muito difundido, né? Então, eu acredito que essa chamada desse capítulo aqui, que é o capítulo 12 desse livro, ele nos tira desse meio. Ele nos tira desse ritmo frenético, dessa vida sobrecarregada. Porque é uma parada que a irmã Judite faz para que a nossa alma não fique vazia perante o Senhor. Para que a gente tenha esse alerta. Então, é um alerta que a gente quer deixar para você. Faça com intencionalidade, como a Ati falou, né? Tenha aí demonstre aí o querer estar, o querer fazer. Esteja presente, como a Ivana falou, esteja presente no ambiente que você está frequentando. Não deixa com que aquele ambiente passe, porque muitas vezes nós temos tantas fotos nas nossas câmeras que a gente não consegue nem parar para voltar atrás e ver. Só que a memória não foi construída naquele lugar. Não tem memória daquele lugar. Você não tem mais a sensação que, sabe, eu tenho o cheiro do Natal, porque é conectado à nossa vida emocional. Eu sinto o cheiro de estar em família. A noite de Natal, ela traz na minha alma, relembra os natais que eu passava na casa. Então, nós sejamos intencionais aonde nós estamos. Porque antes nós conseguimos viver aqueles momentos e fotografar e construir memória desses momentos na nossa mente. Hoje nós temos um telefone cheio de fotos para mostrar para os outros. Mas, na verdade, não traz o feeling emocional, porque você não esteve presente naquele lugar, naquele momento. Você não conversou com as pessoas que estavam ali. Você não deu atenção e não tomou atenção, não deu atenção e não recebeu a atenção das pessoas. Vocês já foram em meetings? Eu participo muito de palestras, meetings de trabalho, e eu vou finalizar. Aonde, enquanto o speaker, né, o palestrante está falando, tá todo mundo ali. Quando ele encerra, todo mundo vira as costas e vai embora. E aquele momento pós o meeting é o momento de captação, é o momento que você divide o aprendizado, é o momento que você faz o seu network, é o momento que você conhece as pessoas. As pessoas não estão mais tendo tempo para conhecer um ao outro, para falar um com o outro. E que nós possamos, dentro dos nossos lares, como mães, como servos, no nosso trabalho, iniciar esse movimento. Moisés, ele iniciou esse movimento. O que ele fez? Ele subiu de novo no monte. Mesmo depois de ter quebrado as tábuas, ele subiu, pediu para que Deus perdoasse o povo. E Deus deu uma nova chance, escreveu novamente as tábuas da lei. Moisés não desistiu. Né? Então, que a gente possa ter a intencionalidade que Moisés teve naqueles dias também. Porque ele também estava vivendo num mundo que não era moderno nem pós-moderno, era um mundo antigo, mas ele passou pela mesma coisa. Né? Eu observação aí para nossa semana. Meninas, o que vocês querem falar para a gente encerrar? Porque a gente começou mais tarde, acabou estendendo também, né? Eu só queria falar assim, uma coisa que vocês antes estavam falando e me veio na cabeça, agora veio de novo. É sobre a questão dessa correria, assim, a questão da gente observar que a Bíblia fala sobre é melhor você ir num velório do que numa festa. Isso. Porque né? Então, normalmente, quando a gente vai no velório, a gente fica pensando, né?
quando que foi a última vez que eu dei um abraço? Ah, 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 ouvindo assim, tudo tá falando de estar presente. Então, que a gente esteja bem realmente, Deus está nos tirando uma zona de conforto, está pedindo, vamos estar presente, né? Para a gente estar presente com a nossa. As pessoas gostariam de ter uma família, que nem a Ivana falou, né? Abraçar, estar perto, estar presente realmente, largar o celular, porque a gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai estar com essas pessoas, né? Mas que nós sejamos intencionais em tudo, realmente. Exatamente. Ivana, você quer finalizar aí qualquer coisa? Eu acho que não é à toa que esse capítulo, que a irmã Judith escreveu, Deus inspirou a serva dele para escrever esse capítulo, e eu acredito que não é à toa também que a gente está aqui, cada uma hoje, falando sobre isso. Com certeza vai trazer muitas reflexões para a nossa vida, e eu acredito que, mais do que nunca, a gente precisa ter clareza das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, realmente entender que o tempo que a gente está vivendo é uma briga constante entre a nossa atenção. O diabo tem o tempo todo buscado pela nossa atenção, então ele vai colocar muitas coisas para nos distrair do foco. E eu acho que nessa reta final desses próximos anos que a gente vai viver até a volta de Jesus Cristo, se ele não voltar agora, hoje, a gente precisa realmente virar uma chave na nossa mente. De que, Senhor, eu não vou ser levada pela corrente, pela correnteza. Eu quero viver uma coisa nova, eu quero viver uma coisa para Ti, eu quero viver um tempo de propósito. E o Senhor, Ele é fiel para remir o tempo, Ele é fiel para fazer com que muitas coisas possam acontecer em pouco tempo. Mas também depende muito da nossa postura, da nossa atitude diante do propósito que Ele tem para nós. Então, minha última fala, que é aquilo que tem despertado no meu coração, o verdadeiro interesse de viver a vida que Deus tem, na sua plenitude, nem além nem aquém, exatamente na medida que Ele tem para as nossas vidas. E isso vai requerer de nós muita perseverança e, com certeza, toda a nossa atenção. Eu quero que os nossos corações, em nome de Jesus, estejam bem alinhados à vontade de Deus, bem alinhados aos planos de Deus, para que a gente não perca de vista aquilo que Ele tem e, principalmente, para que a gente não saia da presença dEle, que a gente possa todos os dias construir um lugar para a presença de Deus em nossas vidas. Assim como Davi, que construiu aquele lugar para a arca, né, ali em Jerusalém, e tem um livro chamado A Casa Preferida de Deus. Deus tem uma casa preferida, e esse lugar de preferência é onde a gente consegue construir um lugar de adoração, um lugar de honra para Deus nas nossas vidas. Então eu acredito que isso faz toda a diferença quando a gente é intencional, novamente a palavra, quando a gente realmente decide viver, acordar e dormir todos os dias na intenção de glorificar o nome do Senhor e viver com Ele, para Ele e por meio dele. Amém. Amém, que bênção, né, meninas? Uma bênção estar aqui com vocês. A Pri tá falando que a live foi maravilhosa, apesar de todos os problemas técnicos. E sempre que a gente vai fazer, a gente acaba sentindo um embate também, né? Porque a gente sabe que tem alcance, a gente sabe, né? Que outras pessoas vão estar ouvindo, vão estar sendo aqui, através dessa live, recebendo conselho, recebendo direcionamento. Por isso que a gente também passa por bastante problemas técnicos, né? Vamos fazer a nossa fotinha de coração. Quero agradecer, meninas, de verdade, de coração, por vocês estarem aqui, né? Amo vocês, assim, por estarem sempre disponíveis, esse time, essa equipe que me sustentou durante... Esse livro é um livro com bastante capítulos, 13 capítulos, e quando eu pensei em fazer, um dos meus maiores medos foi, será que eu vou conseguir durante praticamente 3 meses, né, estar todo sábado ali? E assim, Deus nos deu essa honra de poder fazer realmente todos os sábados, né? Houveram 2 sábados em que eu não pude estar, mas vocês me acompanharam, a gente conseguiu contornar a agenda, transferimos e deu tudo certo. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus, porque a gente honra Ele e Ele acaba nos honrando também naquilo que a gente entra em compromisso com Ele, né?
Então, vou fazer nossa foto de coraçãozinho. Meninas de casa, tira fotinho, manda pra mim. Ah, deixa eu desabilitar os comentários, peraí. E aí a gente... E daí a gente pode já estar orando para finalizar. A Ivana conseguiu derramar coraçõezinhos hoje. Semana passada foi a Kezinha que fez assim, aí ficou os coraçõezinhos passando ali. Eu queria orar para que a gente finalizasse essa live, agradecendo, né? O coração muito, muito agradecido a Deus pela vida de vocês, pela casa de vocês e pela dedicação, viu? Eu sei que vocês estavam em comunicação, aí as meninas falaram, elas já combinaram qual parte que elas vão fazer. Eu falei, eita, que... Ela é maravilhosa, Ati. Obrigada, Ati, pela paciência comigo também. Ah, tia, e Deus tem cuidado dela, né? Tem trazido aí uns presentinhos que eu já percebi. A gente está esperando agora pelo casamento, vamos orar pelo casamento. Eu tô Glória a super Deus. feliz porque eu vejo o cuidado de Deus, né? Amém. E a gente vai orar pela Pri também, para Deus também mandar um presentinho para ela. A gente não esquece, Pri. E a gente fica orando para essas mulheres receber a bênção aí de Deus. Amém. Vamos estar orando para a gente encerrar então, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, esse momento de reflexão, esse momento em que o Senhor nos trouxe, Senhor, para fazermos essa parada, Senhor, e pensar, Senhor, no que podemos melhorar, como podemos viver de uma forma mais íntima contigo, mais intencional contigo. Deus, nós precisamos que o Senhor todos os dias não se esqueça de nós, Pai. Eu te peço que o Senhor nunca nos abandone, que ainda que no nosso caos, na nossa correria, no nosso ritmo de vida pós-moderna, que no meio de tudo isso, Senhor Jesus, nós não sejamos abandonados por Ti, mas que também possamos, Senhor, ter a iniciativa de nos aproximar de Ti, Senhor, de entrar na sala do trono, de sentir a Tua presença que é tão gloriosa, que é tão grandiosa, Senhor. Presença sem a qual a gente não consegue, Senhor, mover, a gente não consegue sair. Deus, eu te peço que cada mulher que passou por essa live, que cada mulher que vai assistir, Senhor Jesus, eu te peço que elas possam estar, Senhor, sintonizadas, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Senhor, fazendo em todo tempo a tua vontade, Pai. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Senhor, executar os teus mandamentos, o teu querer, Senhor, a tua vontade, Pai, e que em tudo, Senhor, e que em tudo o Senhor possa nos dar, Senhor Jesus, discernimento para agir segundo o teu querer. Pai, que nós não sejamos como aqueles que vão no meio da correnteza, mas que nós sejamos aqueles, Pai, que revertem o curso, que andem contrário à correnteza. E que ao andar contrários à correnteza, nós possamos, Pai, demonstrar o nosso amor que nós temos a Ti, a nossa devoção que nós temos a Ti. Senhor, eu te peço as Tuas bênçãos sobre a vida da irmã Judite, Pai, que é instrumento usado nas Tuas mãos para trazer esses ensinamentos para nós e para tantas outras mulheres. Te peço a Tua bênção sobre a vida da Ivana. Peço a Tua bênção sobre a vida da Ati, Senhor, de todas as mulheres que aqui acompanharam essas lives, Senhor, que fizeram, que estudaram cada capítulo, que se disponibilizaram, Senhor. Eu não vou mencionar todas elas para que eu não cometa nenhum erro, mas eu quero te agradecer e te louvar. Senhor, prepara o último capítulo, que é da semana que vem. Eu tenho certeza que o Senhor já tem tudo preparado, a estratégia vem de Ti, Senhor. Nós apoiamos a nossa vida em Ti e eu sei que o Senhor tem algo grande para fazer aqui na semana que vem. Por isso eu te peço, Senhor, nos dá uma semana de descanso, uma semana de paz, Senhor. Nos dá uma semana em que façamos tudo com intencionalidade. Que a gente possa, Senhor Jesus, ter intencionalidade em cada ação. Nos mínimos detalhes que a gente vai estar vivendo, que o Senhor coloque na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, o desejo de fazer o nosso melhor, sabendo que nós te honramos quando fazemos o nosso melhor, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, o telefone de trabalho no sábado. É possível uma coisa dessa?
Nossa, foi Quero bem. agradecer, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe sua família, sua casa. Agradecer a cada uma de vocês. E desejar um bom final de semana para vocês. Beijo. Amém. Tchau. Obrigada.